Olá a todos! Vamos continuar nossa série de estudos em Mateus. Estamos no capítulo 18 e vamos ver um pouquinho hoje sobre a humildade e sobre a ofensa contra o irmão. Na quarta-feira, o Carlos vai continuar o assunto sobre ofensa, já no caso de como tratar a ofensa que um irmão fez a nós. Hoje nós vamos seguir do versículo 1 ao versículo 14. E o capítulo 18 inicia assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E aqui é interessante o fato de que os discípulos fizeram essa pergunta. Isso mostra que eles estavam esperando conquistar algum status ou posição ou algo assim. Por quê? Por causa que a esperança daqueles discípulos, a esperança do judeu, a chegada do reino, que venceria toda aquela oposição que havia a Israel e que tornaria Israel uma grande nação, a esperança deles é que seria uma coisa muito próspera e que eles poderiam ter funções ou cargos ou como fossem ministros dentro do governo. E eles claramente estavam mostrando que estavam mais interessados no status, né, do que no ensino do Senhor Jesus. E chamando uma criança, colocou-a no meio deles, isso Jesus fazendo, e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. É interessante que a criança ali demonstrou humildade. A criança, eh, a gente sempre diz que ela é a mais pura, por quê? Por causa que elas brigam, mas logo depois já vai e faz as pazes. O ponto é o seguinte: por mais que a criança tenha, já traga de natureza o pecado, que todos nós sabemos disso, o fato é que aquela criança pôde mostrar humildade. A criança é simples, ela não está interessada em lutar por poder, ela não está interessada em querer status, querer virar o presidente da empresa. A criança não está interessada em brigar por cargos ou por querer ser algo a mais na vida. Ela não tem interesse nenhum, ela só quer brincar, só quer ter suas amizades. E o fato é esse: se aqueles discípulos não fossem como crianças nesse sentido, não fossem humildes, eles não poderiam entrar no reino dos céus. Uma das características de um cristão é a humildade. Claro que nós estamos em um corpo pecaminoso e é claro que nós sempre tenderemos a nos orgulharmos, só que nós precisamos crucificar a nossa carne. E outro ponto também importante de entender é que naquele instante os discípulos não estavam com o Espírito Santo habitando no seu corpo. Ainda não. Isso ocorreria em Atos 2. Portanto, hoje nós temos o Espírito Santo conosco e ele nos capacita de uma forma extraordinária a frutificarmos essas coisas no Espírito. E a humildade é uma delas. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Qualquer que recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Ó, interessante que agora o Senhor Jesus fez uma transição. Ele estava falando sobre a humildade da criança, agora ele já está falando sobre a criança como um pequenino, como um discípulo de Cristo, aquele que é irmão. Então, quem recebe uma dessas crianças, um destes discípulos em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, e aí ele fala uma coisa interessante e até assustadora. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Por que ele pegou tão pesado assim? Vamos entender. O ponto é que aqui o aviso é contra aqueles que fizessem, ou melhor, tirassem a pureza daqueles que são seus pequeninos, os seus discípulos. Às vezes há um irmão que é simples, é puro, assim, no sentido de que está buscando a santificação, e aí chega uma pessoa, ou chega outro irmão a ele, que está em alguma situação de pecado, e tenta induzir esse irmão que está buscando uma santificação a cometer pecados também, e a reduzir, a tirar a santificação que ele está tendo. E isso atrapalha a vida cristã dele. Então, o Senhor Jesus avisa que é muito séria a consequência daqueles que buscam fazer o seu irmão pecar, ou que buscam fazer um pequenino, um cristão, entrar em pecados e afastar-se da vida de santificação. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado.
É inevitável que tais coisas aconteçam. As ofensas, as tentativas de fazer cair no pecado. Acontece. Mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. E aí ele fala o seguinte: se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar um desses pequeninos, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. É claro que ninguém vai tirar o olho, é claro que ninguém vai tirar as mãos ou os pés, mas isso é uma figura para entendermos que se há alguma coisa em nós que vai fazer os nossos irmãos ou vai fazer os cristãos entrarem em pecado ou tropeçarem na fé, é melhor que a gente tire isso. Nós oremos ao Senhor, nós pedimos a sua misericórdia, a gente converse com irmãos que são capacitados, que possam nos ajudar, mas é importante que a gente se livre daquilo que possa fazer os nossos irmãos, os pequeninos do Senhor Jesus, tropeçarem ou pecarem ou afastarem-se dele. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. E é interessante também uma coisa, não é uma atitude esperada de um cristão convertido, uma pessoa que confessou os seus pecados, entendeu a sua situação indigna, mas entendeu também que o Salvador pode resolver isso, não é esperado que essa pessoa faça os seus irmãos tropeçarem. Observa só que não é algo que o Senhor Jesus espera de um de nós, de maneira nenhuma. A expectativa de um cristão é, na verdade, que ele ame os seus irmãos, é que ele seja compassivo, é que ele busque o crescimento dos seus irmãos, nunca, de maneira nenhuma, que faça um deles tropeçar. E a gente vai terminar a parte de hoje com a parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Aqui o Senhor Jesus usou uma parábola para falar sobre a importância de cada um dos pequeninos, cada um dos irmãos. Por mais fraquinho que seja, ele é importante perante o Senhor. Olha só que interessante. Nessa parábola, a gente vê primeiro que Deus se importa tanto com esses pequeninos que fornece anjos que os ajudam, anjos que protegem eles. Não é errado quando a gente olha em Hebreus associar aqui e percebemos que espiritualmente Deus prepara anjos que auxiliam os cristãos. E é interessante também que o filho também se preocupa. Ele veio para salvar o que havia se perdido. E aqui a figura do filho está no fato de que este alguém que possui ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde, o próprio Senhor possui essas ovelhas. E quando uma dessas se perde, ele deixa as outras por um instante para procurar e encontrar aquela que se perdeu. Observa que o Senhor Jesus se preocupa com estes, com os pequeninos. E ainda o Pai, Deus Pai que está nos céus, também se preocupa com esses pequeninos. Olha só o valor dos pequeninos para Deus Pai, para o Filho e também para os anjos que ele prepara, para que cuide, para que ajude, para que proteja a estes pequeninos. Bom, na quarta-feira vamos continuar o estudo vendo sobre como tratar a ofensa de um irmão. Até mais!